Mensagem do céu. Querido meu, querida minha, estou aqui com uma pergunta de ouvintes, com S, ouvintes, ou vou dizer ouvintas, não existe ouvintas, céu, não é? Mas o público é feminino que faz essa pergunta. Eu já tive alguns homens também fazendo essa pergunta, mas não agora é muita mulher fazendo essa pergunta, não é? É uma febre de mulheres que deixaram de amar seus maridos. Não sei o que está acontecendo com esse povo, olha... Se fosse uma, duas, três, quatro, não, mas é muita mulher me dizendo que quer separar do esposo e quer saber qual o método que ela pode fazer isso sem ela se separar de Adonai. Queridos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Em primeiro lugar, o símbolo da pessoa que é nascida de novo é o amor, não é? Então eu quero dizer para vocês que nos diversos aconselhamentos que eu tenho, pessoas que trocaram as suas esposas, seus maridos, entram numa outra relação e querem fazer o mesmo. Eles querem de novo trocar suas esposas, seus maridos. Eu tenho aqui pessoas já casadas 4 vezes e não está bom o relacionamento. Nunca percebeu que o problema é ele mesmo, não é? Então, queridos, eu quero falar um pouquinho da pergunta que todos estão me fazendo, quais a condição para um crente se separar no seu casamento, se tem uma condição bíblica. Queridos, claro que tem condição bíblica para você se separar, nós temos condição bíblica, nós temos uma condição bíblica que é o quê? Nós podemos nos separar no caso de adultério, nós também podemos perdoar e realmente refazer o casamento, como eu já vi casos assim extraordinários. Eu tive um caso de uma pessoa, ele se separou da mulher, se uniu a outra mulher, não se casou com ela, ia com ela para a igreja, com essa nova mulher aí, nem sei se eu posso dizer assim, não é? O nome amante para mim é horrível, queridos, eu detesto esses nomes, amante, amásio, olha, cada coisa, eu não gosto desse tipo de título, não é? E aí o que aconteceu? Lá ele realmente percebeu que não era convertido e quando ele se converteu de verdade, ele, claro, deixou o relacionamento com essa pessoa e buscou o perdão da esposa. E eles são um exemplo, na verdade, hoje eles fazem muitos cursos de casais, porque o exemplo deles é um exemplo maravilhoso. São pessoas que eu conheci muito proximamente, e é um exemplo realmente de que o perdão pode ocorrer em qualquer instância, se vir da parte do pai. Então, o adultério é uma condição onde pode haver a separação. A segunda condição que pode haver uma separação bíblica, não é? Nós temos a condição da violência. Então, se alguém está sofrendo risco de vida, qualquer pessoa que esteja sofrendo risco de vida, ela não tem de ficar na relação, queridos, não é? A vida é maior do que o preceito. Então, por exemplo, uma pessoa está sendo espancada pelo marido, ou eu já vi vários casos onde o marido é espancado pela mulher, não é? Recentemente nós temos visto aí mulheres agindo de uma maneira maluca, não é? Castrando pessoas, não é? Matando literalmente, não é? A gente tem mulheres aí que estão recentemente, foi uma febre aí, não sei o que ocorre com esse mundo tenebroso, mas infelizmente nós vimos uma condição onde a pessoa colocou em risco a própria vida ao lado da outra pessoa. O Eterno não quer isso, ele é Lerai, ele abomina a separação, não o divórcio, ele abomina a separação, mas também aquele que encobre de violência suas vestes, tá bom, queridos? São 2 condições para a separação, realmente o ato sexual ilícito e também a questão da pessoa sofrer uma violência física ao ponto de poder perder a sua própria vida. Não é? E nós temos uma condição bíblica onde quem se aparta é o descrente, não é? As escrituras dizem, em 1 Coríntios, que a mulher e o marido que tem casado com uma pessoa que não é crente, mas que quer casar, quer continuar o casamento, que não se separe, ou seja, a pessoa se converteu, o marido não é convertido, ou a esposa não é convertida, não se separe, é mandamento. Porém, se o descrente quiser se separar,
nesse caso não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã, e provavelmente foi a condição de Shaul HaShaliach. Não é? Pelo que nós acompanhamos da vida dele, principalmente no livro de Atos, fica bastante claro para a gente que ele foi abandonado pela família, inclusive pela própria esposa. Legalmente ela conseguiu fazer isso, porque para o judaísmo, Shaul HaShaliach, apóstolo Paulo, como você conhece, tinha se tornado apóstata. Nesse caso, meus queridos, quem separou não foi Shaul HaShaliach, foi a esposa dele que o abandonou. Assim, a despeito disso, a gente vê John Wesley, não é? John Wesley também, ele era espancado pela mulher dele, não é? Ela falava coisas terríveis para ele, chamando ele de adúltero e tantas coisas mais. Entretanto, John Wesley nunca pediu separação daquela mulher, mas houve um dado momento na vida onde aquela mulher, evidentemente, ela seguiu o próprio caminho dela, uma mulher realmente endemoniada, eu não tenho dúvida disso, não é? Então, queridos, a nossa condição nunca pode ser nós nos casarmos para separarmos, não é? Ah, Céu, mas eu não amo mais, não é? Não ama mais porque está amando o outro, meu querido, minha querida, não é? Essa coisa de não amo mais, sabe o que acontece? Encontrou um outro braço, um outro ombro, e aí os teus pensamentos vão estar confundidos mesmo. Sabe quando você vai saber que podia amar essa pessoa? Se acontecer alguma coisa com ela, não é? Se ela morrer, ou se ela se separar de você e encontrar outra pessoa. Aí, quantas mulheres eu vejo, não é? Que se eram apaixonadas por outro homem, foram atrás do outro homem, não é? E aí, depois o ex-marido encontrou alguém, se tornam apaixonadas pelo ex-marido. Simplesmente, do nada, elas se tornam, ou seja, sempre viram aquela pessoa como posse, não é? E muitos casos nós vamos ver aí até de assassinatos de homens que deixaram suas mulheres, quando elas encontraram uma outra pessoa no caminho, aquela possessividade volta com toda a fúria, toda a violência, não é? Então, queridos, é importante vocês compreenderem. A pergunta fatal que eu vou fazer para vocês que querem abandonar alguém que vocês convivem, com quem vocês têm filhos, não é? Pergunte realmente se você nasceu de novo. Eu acho que o problema seu não é o casamento. Eu estou sendo honesta com você. Eu estou sendo honesta, abrindo o meu coração. E eu acredito que o problema não é, fatalmente não é o casamento. O problema é se você nasceu de novo. Você não sabe amar, você não aprendeu a amar. Você não quer ser bênção na vida dessa pessoa. Eu vejo pessoas aqui querendo ganhar o mundo, não é? Pregar o evangelho a todas as criaturas, desde que não seja o marido nem a esposa. Olha, meu querido e minha querida, eu tenho sinceras dúvidas do tipo de relação que você tem com Adonai. Sinceras dúvidas. Outra coisa, não é? Você que gosta de deixar os outros para trás, não é? Você que gosta de deixar alguém para trás, cuidado. Cuidado, porque o que o homem semear, ele colherá, não é? Eu estou cheia de pessoas aqui que deixaram alguém para trás e hoje estão sendo deixadas para trás. Deixados para trás. O que mais me preocupa é se no dia do Eterno, no dia do Senhor Yeshua, quando Ele vir para buscar o seu povo, se você vai ser deixado ou deixada para trás. Essa é a minha ocupação, minha maior preocupação nesse sentido não é nem com o seu casamento. Eu acredito que o seu casamento é uma consequência da tua falta de relação com o Pai. Você deve ser uma pessoa leviana, você deve ter realmente o seu coração já rendido a outras pessoas e outras relações dentro dessa união. Ou você assume os frutos podres que tem na tua vida e se arrependa, volte-se para o Senhor, ou querido meu, querida minha, você vai ser deixado para trás. Um dia você vai ver um livro aberto e esse livro não vai estar o teu nome. E por mais que você queira dizer que você profetizou no nome de Adonai, que você fez milagres, que você falou em línguas, que você fez e aconteceu, o teu nome não vai aparecer no livro simplesmente porque você acha que fez muitas coisas. Os frutos do Espírito, querido meu, querida minha, é o que o Eterno vai buscar na tua vida. Eu tenho muita dificuldade de compreender pessoas com relações superficiais. Muita dificuldade. Relações doentias. Relações doentes, queridos. Eu já tive de me afastar de pessoas com relações doentias. Aquilo era tudo menos amor. Então, amados, muito cuidado. Não se enganem. Céu, então eu nunca me converti. Então se converta, não é? Faça sua techuvá, seu retorno ao Eterno. Reconheça os seus pecados, sua leviandade, não é? Sua leviandade. Eu fico pensando onde é que está a tua cabeça em relação aos teus filhos, quando você está olhando para outro homem ou para outra mulher, não é? Eu não estou nem falando aqui da esposa e do marido, queridos. Eu
Eu estou falando em relação à dignidade dos teus filhos. O que é que você está legando para eles? O que é que os teus filhos... Ah, não, céu, meus filhos não vão viver como eu. Não, pois vão ser o teu xerox. Eles vão ser seu xerox. Eles não vão ter um casamento estável, eles não vão fazer... Não vão, queridos. Você não foi exemplo. Você não deu exemplo para eles. Eu espero de coração que o Eterno possa falar ao seu coração, porque isso é uma questão de vida eterna. E eu não estou nem falando do teu casamento. Eu estou falando da tua vida, com o Pai, que não existe. Pode sentir à vontade, se arrepiar à vontade, falar em língua à vontade, rebolar, não é? Dançar em círculo, dançar outro dia eu vi lá, até colocaram, sabe, uma pessoa dançando break, não é? Então, queridos, pode fazer o que você quiser, não é? Eu honestamente quero saber só uma coisa de mim, se meu nome está no livro da vida. Eu gostaria imensamente de te mostrar a importância disso. Eu gostaria imensamente de te mostrar a importância. Eu gostaria de dedicar todas as mulheres e todos os homens que estão dispostos a sair dos seus casamentos, não é? Todos, homens e mulheres, todos, homens e mulheres. Eu gostaria de indicar o filme A Caixa. Eu gostaria que você assistisse o filme A Caixa. Assista o filme A Caixa. Assista e medite o que realmente tem valor. O filme não é evangélico, tá, queridos? Não é evangélico, tem nada a ver com as coisas evangélicas, mas eu gostaria, tem uma meditação tão profunda nesse filme, tão profunda, do que realmente vale a pena. E a minha pergunta para você é o que realmente vale a pena para você. A sua vida, será que está em risco da eternidade? Eu acho que com esse tipo de coisa não dá para brincar. Divórcio, novo casamento, eu acho que as pessoas brincam com o eterno, não é? Acham que não vai pegar nada, não. Querido meu, querida minha, o que o homem semear, isso ele ceifará. O que o homem semear, isso ceifará. Eu tenho uma mulher que eu vi o marido sofrendo amargamente, ela o deixou por causa de um rapaz, não é? E ela estava com a pensão do marido literalmente sustentando esse rapaz, não é? Esse rapaz deixou ela por outra mulher, recentemente, não é? Então, queridos, o que o homem semear, isso ele ceifará. Eu não vejo bom futuro quando você faz uma coisa dessa. Não vejo bom futuro. Que o Eterno tenha misericórdia da sua alma e que você aprenda a amar. Separação não é opção, queridos. Separação não é opção, exceto no caso de relações sexuais ilícitas, não é? E relações sexuais ilícitas não é somente adultério, estupro é também relação sexual ilícita, não é? Homens que estupram suas esposas, isso também é relação sexual ilícita, também, tá bom? E quando você está sendo vítima de uma condição de risco da tua própria vida. Essas são as condições únicas que as Escrituras dizem que você pode separar. No caso do descrente, se ele quiser se apartar, ele se aparte. Mas você não deve dar ideias. Eu espero ter sido bastante clara e honestamente estou orando pela vida de vocês. Olha que situação lamentável. Que o Eterno possa fazer uma obra de restauração e graça sobre a vida de todos vocês.